capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Desde já louvo a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta casa, retornando a este lugar. Me sinto muito gratidão ao pastor Lani Miner, que nos fez o convite. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Acredito que o senhor não saiba disso, pastor, mas há anos atrás, quando o pastor Emerson e o Marcelino dirigiam a vigília UFC, muitas das vezes eu vinha para essa vigília, morava em Rosa da Penha, e eu vinha de ônibus para voltar a pé, porque quando eu acabava, muitas vezes não tinha ônibus ainda. E já teve vez de eu vir a pé e voltar a pé. E uma dessas vezes o Senhor me deu uma visão que eu estaria ministrando aqui no altar desta casa, e para a glória de Deus estou retornando aqui, motivo de alegria, de gratidão. Deus continue abençoando a sua vida, o Senhor todo meu respeito, carinho e admiração. Deus continue abençoando grandemente ao meu tio evangelista Rogério, que fez o contato, e a tia Josi, o Juninho, que está por aí também. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, sem demorar, perca de tempo, fazer menção aqui só de mais duas pessoas, senão, se eu for fazer de todo mundo, vou acabar pecando, que eu vou esquecer de alguém. Mas está também aqui o Wesley, a sua esposa, a gente trabalha junto ali na empresa. Feliz de te ver aqui, meu amigo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quantos acharam, digo amém. Diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E então foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Podeis tomar o seu assento. Podeis tomar o seu assento nesta noite, glorificando a Deus. Meus irmãos, em uma das suas falas, em um dos seus ensinamentos, Jesus, ele vai nos denominar com o nome de um elemento. E ele vai dizer para os seus discípulos, cantora Flávia Almeida, pastor Wesley: vós sois o sal da terra. E uma das funções do sal é que o sal, ele preserva. O sal, ele também conserva. Mas uma das características do sal, os irmãos vão entender muito bem, as mulheres que aqui dominam a arte da cozinha, que quando você faz uma comida muito salgada, logicamente vai gerar uma sede. Porque o sal, ele também gera sede. Então toda comida muito temperada, muito salgada, ela vai gerar sede em quem está comendo aquele alimento. Então aqui a gente vê dois fatores que Jesus determina para os discípulos e para a igreja. Primeiro, a igreja tem o papel de conservar, por ser o sal. Então, se o mundo ainda não sofreu uma catástrofe maior, é porque a igreja continua preservando o mundo. E a outra característica do sal é que o sal, ele gera sede. Oséias vai dizer que chegaria um tempo onde o povo teria fome e sede, mas seria de fome e sede da palavra de Deus. E eu creio que nesta noite aqui, cada um que está aqui assentado nesta noite, é um sal. E aonde tem sal, tem sede. Então eu quero crer que nesta noite, há tantos que aqui estão reunidos, logicamente por ser sal, há uma sede sendo gerada aqui neste lugar. E só quem pode saciar essa sede é Jesus. Porque Jesus, ele é a fonte da água da vida. Só Ele pode dar a água que vai saciar a minha e a sua sede. Então, que nós, nesse dia, venhamos cada vez mais
ter sede pela água que é Cristo Jesus para as nossas vidas. E Cadmiel, o que isso quer dizer? Em Ezequiel capítulo 47, a gente vai ver que o texto vai falar acerca de um rio que emana de um trono. Se a gente for parar para analisar a escritura, a gente vai ver que todo o reino, terreno que foi levantado, ele ruiu. Mas só tem um trono que continua ocupado até hoje. E Isaías vai dizer que quando ele viu os céus abertos, tinha o Senhor assentado sobre esse trono. Em Atos capítulo 7, quando Estevão, ele olha para cima, ele vê os céus abertos e ele vê um trono. E na coxa do Senhor Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então existe um trono e esse trono está ocupado. Deus está nesse trono e o Senhor Jesus está à sua destra, à sua direita. Ele sendo a fonte da água da vida, dele emana água. Só que quando a gente para analisar no decorrer da palavra, das escrituras, de Jesus emana água. E quem é a água? Se Jesus é a fonte. João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas há de vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas é Jesus. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então, se o sal, ele gera sede de quê? Ele gera sede acerca da pessoa do Espírito Santo. E só quem pode saciar essa sede é Jesus, porque só quem derrama o Espírito Santo sobre a igreja é Jesus. Então, se eu e você não conseguimos gerar sede em quem está ao nosso lado, significa que nós não estamos exercendo o nosso papel como sal da terra. Então nós precisamos gerar sede no ambiente que nós estamos, no meio que convivemos, sede pela pessoa do Espírito Santo. E quando a gente para analisar Atos capítulo 2, desde Atos capítulo 1, que a gente vai ver até no final de Atos, é a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E o texto fala, cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que é o Pentecoste? É a festa que ocorre depois da Páscoa. O 50º dia. Versículo 1 vai dizer, estavam todos reunidos em o mesmo lugar. Todos estavam reunidos em um só lugar. Mas eu te faço duas perguntas. Que lugar era esse que eles estavam reunidos? E se eles estavam reunidos, o que eles estavam fazendo nesse lugar que eles estavam? E quando a gente para voltar um capítulo 1 de Atos, versículo 4, vai dizer o seguinte, e tendo-se reunido com eles, quem? Jesus, ordenou que não partisse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus, ele ressuscita e ele fica cerca de 40 dias ainda na terra, falando de coisas a respeito do reino de Deus. Muitas dessas coisas não está escrita. Então para me perguntar, Felipe, o que Jesus falava com os discípulos depois dele ressurreto, dentro desses 40 dias? Porque uma coisa é você ver o Jesus antes de ir para a cruz, outra coisa é você ver o Jesus que foi para a cruz ressuscitado. Aonde ele batia na porta, agora ele chega e transpassa ela. E ele está com os discípulos. E ele fala para os discípulos, olha, é necessário que vocês não saiam de Jerusalém. Pelo contrário, fica lá em Jerusalém. Porque falta acontecer ainda uma promessa. E por que essa promessa ainda não aconteceu? Porque Jesus, ele ainda não havia sido assunto aos céus. E aí Jesus fala no versículo 5. O escritor vai dizer, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vós
foi batizado com água. Mas ainda falta um batismo, que é o batismo do Espírito Santo. E quando a gente para analisar, se a gente for olhar de modo geral, a gente vai ver que não faz muito sentido de forma lógica. Porque quando Jesus ele ressuscita, quando ele traspassa o lugar onde os discípulos estavam, ele assopra o Espírito Santo sobre eles. E eles recebem o Espírito Santo. Só que Jesus está falando que não era suficiente apenas o que Jesus tinha derramado. Eles tinham que experimentar uma dose um pouco maior do Espírito Santo ainda sobre eles. E era necessário esse batismo acontecer. Só que o Espírito Santo, ele gosta de se manifestar de várias formas. E lá atrás, quando João Batista fala que Jesus ele batiza com o Espírito Santo, mas ele também batiza com fogo, a gente para analisar algum fator do Espírito Santo. Ele não é apenas um poder, não, ele é uma pessoa. Mas ele também é fogo. Deus é um Deus de fogo. Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça, e o fogo não se consumia. Levítico capítulo 6, versículo 13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus, ele é um Deus de fogo. Hebreus vai dizer que ele dispensa os seus ministros como labaredas de fogo. O seu trono tem fogo. Deus, ele é um Deus de fogo. A palavra de Deus é como fogo, porque Jeremias vai dizer que a palavra dele, ela penetra dentro do nosso coração, e ela incendeia o nosso coração por Deus, porque a palavra dele incendeia a nossa vida. Então Jesus está despertando os discípulos, eles precisavam ainda receber o fogo do Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado sobre eles. E o pastor Wesley leu muito bem aqui o versículo 8: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Poder, dunamis, ou dínamos, que quer dizer dinamite, é um explosivo. Então Jesus está dizendo, é necessário vocês receber o Espírito Santo, e ele vai vir em forma de poder sobre as vossas vidas, e quando ele vier, ele vai gerar uma explosão dentro de vocês, porque quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida de alguém, é como se esse alguém que está recebendo o Espírito Santo fosse explodir. Não há como descrever. Como é que eu vou saber isso? Só experimentando. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Poder do alto, força capacitadora, que me capacita a realizar o que eu sozinho não consigo fazer. Porque Jesus vai dizer que uma das qualidades do Espírito Santo é que ele nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo tem o papel de ser o nosso ensinador. O Espírito Santo ele é pedagógico. Ele é um professor. E como professor ele gosta de nos ensinar acerca de tudo. Eu não gosto de espiritualizar tudo, mas até acerca das coisas mais simples o Espírito Santo ele ensina. Cadmiel, como ter uma vida transformada pelo Espírito Santo? Como é que eu faço isso? Tendo comunhão com o Espírito Santo. Efésios vai dizer, enchei-vos, ou seja, seja liderado pelo Espírito Santo. O que é isso? É eu viver sobre o comando dele. O que ele disser para me fazer, eu faço. É ele que me conduz. É ele que me ensina. Então deixa eu te falar o que pode te frustrar. Nem tudo você vai aprender com o homem. Existem coisas que só Deus pode te ensinar por meio do seu Espírito. E como ter acesso a isso? Tendo comunhão com o Espírito Santo.
É impossível um crente ter comunhão com o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível ter comunhão com o Espírito Santo e dizer: eu não mudo. Mentira, porque o Espírito Santo, ele muda. Ele muda o teu pensamento, ele muda o teu agir, ele muda o teu jeito de ser, ele muda os teus anseios, ele gera uma sede dentro de você. E quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito de fortaleza. Paulo vai dizer que ele é o Espírito de adoção. Paulo vai dizer em Timóteo que ele é o Espírito de mansidão, ele é o Espírito de moderação, controle mental. Ele é o Espírito de amor. Como aprender a amar? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Como aprender a ter um controle mental? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Como aprender a ser manso? Tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina. Jesus está à destra do Pai, porém quem ainda está conosco aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. E deixa eu te falar, é tão sério a pessoa do Espírito Santo, que Cristo fala que há perdão contra Ele, há perdão contra o Pai, mas não há perdão contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é tão sério, que se você blasfemar contra Ele, você não tem perdão. Então nós temos que reconhecer a autoridade que o Espírito Santo exerce sobre as nossas vidas. E aí o versículo 12 vai dizer: então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado da Oliveira. Então quando Jesus fala, é necessário vocês não saírem de Jerusalém, aonde eles estavam? Eles estavam no monte da Oliveira. Depois disso, Jesus é assunto ao céu, eles retornam. A viagem de um sábado. E quando eles chegam em Jerusalém, versículo 13 vai dizer: e entrando eles subiram à sala superior, onde se encontrava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago, conhecido também como a casa que pertencia à mãe de Marcos. E ali estava o cenáculo, aonde estavam os discípulos e as suas esposas, e também alguns cristãos. O historiador Flávio José vai dizer que tinha cerca de aproximadamente 500 pessoas. Só que no decorrer do tempo foi diminuindo. E o escritor Lucas vai dizer que estavam cerca de 120 pessoas reunidas naquele lugar. E o que eles estavam fazendo? Versículo 14 de Atos 1. Todos estavam continuamente, unimemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Então está os discípulos, as suas esposas, está a mãe de Jesus, está as mulheres, está os irmãos de Jesus, e tem alguns cristãos também dentro daquele cenáculo, e todos estavam no mesmo propósito, orando. Preste atenção nisso, todos estavam orando, porque é impossível o Espírito Santo descer em um ambiente onde não há oração. É impossível o Espírito Santo se manifestar aonde não há oração. Então me permita ser um pouco franco e sincero contigo. Se não está havendo muitas das vezes a manifestação do Espírito Santo na sua vida, é porque está faltando comunhão com Ele. O Espírito Santo, Ele habita aonde tem o crente de joelhos prostrados. Isso é tão sério que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Palavras que não podem ser ditas.
Então é como se o Espírito Santo estivesse diante do Pai, enquanto eu e você estamos orando, e a gente não sabe orar como convém, e essas palavras não podem ser ditas pelo Espírito Santo, então ele está gemendo. No grego esse gemido significa suspiro. A cada suspiro do Espírito Santo perto do Pai é uma oração sua que está subindo, que você não sabe orar, mas o Espírito Santo está interpretando ela no céu para o Pai. Então é necessário haver oração. A oração, ela mata a nossa carne, ela nos aproxima de Deus. Eu aprendi que a oração, ela é o único meio de comunicação que nunca vai ser atualizado. O princípio da oração é algo tão sério que Jesus deu liberdade para os discípulos escolher o que eles quisessem. Os discípulos não falaram: eu quero milagre, me ensina a pregar mais. Eles não falaram: me ensina a profetizar, me ensina a expulsar demônio. Não, os discípulos falaram: ensina-nos a orar. Os discípulos podiam pedir tanta coisa na presença do mestre, mas pediu para o mestre ensinar eles a orarem. E por que eles pediram isso? Porque constantemente eles viram Jesus orando. O exemplo arrastou os discípulos. A vida de oração de Jesus impactou os discípulos, que eles viram: poxa, se até o Cristo, Filho do Deus vivo, precisa se retirar para orar, quem dirá eu? Então eles estavam exercendo o princípio da oração que eles aprenderam. E aí o texto vai dizer que nesse princípio de oração que eles estavam, a gente vai ver que em Atos capítulo 2, no versículo 2, acontece algo. O texto vai dizer, e se me permite, o Data Show puder colocar aqui por gentileza, Atos capítulo 2, versículo 2. O texto vai dizer: e de repente veio do céu. O que vemos em Atos 2 é o avivamento de Jerusalém, que também podemos chamar de o avivamento de Pentecostes. E nesse episódio a gente vai ver algumas consequências reais de um avivamento. Mas a pergunta que eu te faço primeiro é: o que é avivamento? Avivamento é ter vida, continuar vivo. Avivamento é ser reanimado, referindo-se à doença. Então avivamento é cura de enfermo. Avivamento é vida ao morto. Avivamento é força ao cansado. Avivamento é alegria ao fraco. Avivamento é encorajamento. Avivamento é restauração. E avivamento é crescimento. Então aonde há um avivamento, há curas, há vida, há restauração, há prodígios, há sinais, há maravilhas. Abacuque capítulo 3, versículo 2: reaviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. O que a gente vê em Atos 2 é um avivamento. Mas a pergunta é: como veio o avivamento? E de onde veio o avivamento? Atos 2, 2. E de repente, o avivamento ele não é programado na terra. O avivamento ele é programado no céu. Estamos numa conferência de avivamento. Mas essa conferência não foi planejada pela liderança. Não. Essa conferência já tinha sido planejada nos céus. Porque o salmista ele vai dizer: ainda antes que um dos meus dias existisse, todos eles já tinham sido escritos no teu livro. Então o dia de hoje, antes de acontecer, já tinha sido escrito no céu. Então o avivamento, ele não é proporcionado pelo homem, não. O avivamento, ele é gerado por Deus. Como que acontece o avivamento? O avivamento, ele acontece aonde há pessoas reunidas no mesmo lugar, no mesmo propósito,
em oração. E de repente, a gente está na busca, e de repente o avivamento ele acontece. Ele não é programado pelo homem, ele é programado por Deus. E o que a gente precisa para promover um avivamento? A igreja precisa estar em união, em oração. John Wesley vai dizer: me dê 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e não queiram nada a não ser a Deus, e eu abalarei o mundo. Avivamento vem em meio a pessoas que estão orando constantemente. E quando a bonança não me leva para esse ambiente, a crise vai me levar. É por isso que no decorrer da história, a maioria dos avivamentos veio mediante a uma crise. A gente que acha que Deus precisa de um bom momento para Ele se manifestar. Quem disse que Deus precisa de um momento favorável para Ele descer na terra? Ah, mas o governo mudou, e daí? Só quero a Ti. Coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. O avivamento ele vem quando não há nenhuma coisa mais na terra que consegue saciar e preencher o nosso coração. Quando o nosso coração estiver totalmente cheio por Deus, é aí que o avivamento vem. Aí se houver alguma lacuna, algum buraco ainda que tenha alguma coisa da terra que preencha, o avivamento não vai vir. Mas se você tem fome dentro de você e tem sede por Deus, e nada consegue suprir essa fome, nada consegue suprir essa sede. Eu só quero a Ti e nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E de onde vem o avivamento, Cadmiel? Escute, o avivamento ele vem do céu. O avivamento ele... meu Deus do céu. A lenha ela até vem da terra, mas o fogo quem manda é o céu. A lenha quem proporciona somos nós, mas o fogo quem manda é Deus. O avivamento ele vem do céu, ele vem da eternidade, ele vem de Deus, ele não vem do altar, ele não vem daí de baixo, ele não vem da galeria, não. O avivamento ele vem do alto, o avivamento ele vem de Deus, o avivamento ele vem do céu. Eu não sei se eu vou conseguir concluir a mensagem. E quais são as consequências de um avivamento? Primeiro, Atos 2:2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O avivamento, quando ele vem, ele ativa a nossa sensibilidade auditiva. Quando o Espírito Santo de Deus desce, o avivamento desce. Ele ativa a nossa audição espiritual. E a gente consegue ouvir o que outrora não conseguíamos ouvir. Qual é a segunda consequência do avivamento? O avivamento ele ativa a nossa visão espiritual. Atos 2:3. Então foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Foram vistas
Joel capítulo 2, versículo 28 vai dizer que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então não despreze as visões que Deus lhe dá. Talvez Ele está querendo te mostrar algo que está só oculto na eternidade, e você com seus olhos humanos não consegue ver, mas por meio do teu espírito Ele abre a tua visão espiritual, e Ele começa a te mostrar o céu do lado de dentro. Qual é a outra consequência do avivamento? Ele muda o nosso vocabulário e nos dá uma nova linguagem. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Há uma capacitação do céu para falar um novo idioma que outrora humanamente não falaríamos. Deixa eu te falar, tinha cerca de 14 nações naquele lugar. 14 nações. E o texto vai dizer que eles falavam ao ponto de que cada um escutava no seu próprio idioma e na sua língua. O avivamento muda o nosso vocabulário. O avivamento muda a nossa língua. Pousou sobre cada um deles. Pousou sobre a cabeça. E depois foi verbalizado pela boca. Pousou sobre a cabeça e depois foi verbalizado pela boca. Então avivamento é fogo na cabeça e também fogo na boca. Avivamento é fogo do alto na cabeça e fogo na boca. A sua cabeça começa a borbulhar, a sua mente, os seus pensamentos começam a ter uma erupção. É o fogo de Deus que está sendo gerado dentro da tua mente, que foge da tua capacidade cognitiva. Você não consegue compreender, e aí é impossível não conseguir externar, e você precisa colocar para fora, e aí Ele te dá um novo idioma, Ele muda o teu vocabulário. Versículo 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O avivamento torna o evangelho comunicável. Tinha 14 nações, cada um falava no idioma do outro. Quando aconteceu o avivamento na Rua Azusa, em 1905 em diante, a história vai dizer que William Seymour estava noivo. A mulher dele se assenta sobre o piano, o Espírito Santo vem. Ela não sabia tocar piano, e de repente ela começa a tocar piano. Todo mundo fica surpreso. O Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Ela só sabia falar o inglês, e de repente ela começou a cantar em 4 idiomas diferentes. Porque o Espírito Santo, Ele capacita a fazermos coisas que sozinho não seríamos capazes de fazer. Quando o avivamento desceu ali na Rua Azusa, por meio de William Seymour, porque ele recebeu o Espírito Santo e foi expulso da Igreja Batista. Quando o avivamento acontece ali, tinha uma mulher que ela recebeu uma profecia no seu idioma. Observe que o camarada falava inglês, ela ouvia na sua própria língua, que por meio dela o Senhor alcançaria a nação. Ela voltou para o seu país, e chegando lá naquele país dela, ela não conseguiu ganhar nenhuma alma, só uma alma, pastor Show. Só ele ganhou mais de 1 milhão de almas do país dele. A promessa se estendeu sobre a vida que ela ganhou. Sabe quem estava lá também? Os 2 pastores, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles estavam no avivamento da Rua Azusa. Quando eles chegaram em Belém do Pará, eles tiveram meio que um insight, digamos assim,
Porque quando eles ouviram os brasileiros conversando, eles se lembraram do avivamento de William Seymour lá atrás. Por que eles se lembraram, Cadmiel? Porque começaram a profetizar para eles na língua brasileira. Então quando eles chegam no Brasil, ele vê, a gente está ouvindo o idioma que Deus falou na boca do homem dele, lá nos Estados Unidos da América. Porque o avivamento, ele torna o evangelho comunicável. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar numa outra língua, começaram a falar em outro idioma. E de repente, as pessoas começam a ficar assustadas com o que está acontecendo. Elas chegam aonde eles estavam, no cenáculo. E quando chegam lá, Deus confunde, eles começam a não entender mais nada. E aí eles começam a falar, esses camaradas estão cheios de bebida, estão cheios de mosto, estão cheios de vinho. De repente Pedro se levanta e fala, não, isso aqui não é bebida não. Preste atenção, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o cumprimento da promessa de Joel 2:28. É o fogo de Joel 2, do Espírito sendo derramado sobre o povo. E aí Pedro começa a falar acerca do pecado deles, porque eles crucificaram a Jesus. Aí eles começam a ficar desesperados. O que eu tenho que fazer para eu poder mudar isso? Pedro fala, vocês precisam se arrepender. Quase 3.000 almas se convertem na primeira pregação de Pedro. Aonde há o avivamento, tem que haver salvação de alma. O avivamento, ele gera arrependimento. Jesus. Se o que você viveu não gerou arrependimento, não foi avivamento. Não. Se não fez você se arrepender ao ponto de você chorar amargamente pelo seu pecado, não foi avivamento. O avivamento, ele gera arrependimento. É impossível o avivamento acontecer e o evangelho não mudar a minha vida, não transformar o meu caráter, não mudar a minha conduta. Avivamento gera arrependimento. O avivamento, ele muda a sociedade. O avivamento, ele muda a esfera social. O avivamento, ele muda o meio em que eu e você vivemos. O avivamento muda o ambiente que eu e você vivemos. Deixa eu te falar algo. Em 1700 surge John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley. E eles começam a orar e a orar e a orar. A história relata que John Wesley, ele levantava 4, 5 horas para orar e orava cerca de 4 horas por dia. Cadmiel, o que aconteceu? É simples o que aconteceu. Impediu que a Revolução Francesa invadisse a Inglaterra por meio de Napoleão Bonaparte. Porque a rainha da Inglaterra disse, eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que dos seus canhões, Napoleão. Então um crente com o joelho no chão pode impedir até uma guerra mundial. Se um crente com o joelho no chão pode impedir até uma guerra mundial, imagina o que ele pode gerar no céu. Por meio da oração, o avivamento chegou na Inglaterra. Eles conseguiram acabar com a escravidão da Inglaterra. O avivamento invadiu a Inglaterra. Em 1800 surge Charles Finney pregando na América. E ele não pregava acerca do amor, não. Ele pregava acerca da justiça divina.
E a história relata que quando Charles Finney estava sentado no ônibus, as pessoas que sentavam do lado dele começavam a chorar, sem ele abrir a boca para pregar, e começavam a ter sede daquilo que ele carregava. Porque o crente avivado, ele não precisa abrir a boca dependendo do ambiente. Aonde ele chega, ele gera sede. Aonde ele chega, ele gera fome. Aonde ele chega, ele gera um desespero dentro do coração. E eu vim aqui com uma missão hoje. Cadmiel, qual é a missão que você veio? Eu vim aqui com o papel de, por meio do Espírito Santo, acender o fogo do Espírito. Saio dentro do teu peito. Ai, Espírito. Aonde o Espírito desce, a cura. O Espírito me disse hoje em casa, Cadmiel, no dia de hoje, naquela casa, e eu ouvi a mesma voz aqui em cima do altar. Ele disse: eu estou curando metástase. Eu estou curando bico de papagaio. Eu estou curando mulheres da endometriose. E eu estou curando mulheres da osteoporose. A cura hoje aqui sobre esta casa. Metástase está indo embora. Endometriose está indo embora. Bico de papagaio está indo embora. A osteoporose está indo embora. Porque é noite de cura. Lebacui, Chorevaciri, Kenerebahau, achando. Só quero a ti. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti e nada mais. Nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti e nada mais. Os meus olhos em ti. Fere meu coração com uma ferida. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração. Isso que você está sentindo é o fogo do Espírito Santo te aquecendo hoje. Isso que você está sentindo é o fogo do Espírito Santo te incendiando aí. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Vem mais uma vez e faz tudo. Fale o idioma do céu agora. Vem mais uma vez. Adore ao Senhor em outras línguas. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita. Fere
coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede. Escute, deixa eu te falar. O Espírito Santo está dentro desta casa. Xanabá. Parece que eu tô com um acelerador aqui no meu pé, que a minha vontade é de correr aqui dentro. Eu creio que eu estou no ambiente profético. Então eu profetizo que o mesmo fogo que está me queimando aqui, o mesmo fogo que está me queimando aqui, começa a te acender aí aonde você está, assentado no seu lugar. O mesmo fogo que eu tabando, ele começa a te aquecer aí aonde você está, assentado no seu lugar. Há uma nuvem de glória sobre esta casa. Há uma nuvem de glória sobre este ambiente. Há uma nuvem de glória. Rubra capa, lubrite face, rebacando, rebax, ribicalabacando, rebachuri, rebacando. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. E vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. E vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos. Vem como labareda de fogo, vem como, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como, e pousa sobre cada um de nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce. O inimigo agora volta, que agora volta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e 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 como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, e
batizado agora. Rebacalarude, rebaraxelebrafá, duriabacaio, surielebahaio. Seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado. Novas línguas. Há um desespero por Deus hoje aqui. Não se espante se quem estiver do seu lado começar a gemer e começar a gritar hoje. É fome e desespero por Deus. Não te assuste se alguém começar a correr aqui nessa casa. Não se assuste se alguém vir e parar aqui na beira do altar. Não se assuste se você ouvir gemidos nessa noite. É fome por Deus. Fome. Vem fazer. Fique de pé. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, fique de pé, fique de pé. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum. Feche os teus olhos. Coloque a tua mão sobre o teu peito. Feche os teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu peito e comece a orar, comece a clamar. Comece a orar, comece a clamar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir, descrito em Joel. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu a terra oh, a terra mais uma vez Cadmeu, eu quero receber mais desse fogo. Eu te espero aqui na frente. Cadmeu, eu quero receber mais de Deus. Eu te espero aqui na frente. Coloquei as minhas
as vestes. Cadmeu, eu quero receber, eu quero viver um tempo novo do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero desfrutar demais de Ti. Eu te espero aqui à frente. Há um desespero de sede, há um desespero de fome, há um desespero de sede. Eu te espero aqui. Isso aqui é só para quem quer viver mais com Deus. Quem não quiser, pode ficar aí mesmo. Eu tenho fogo cerrado no peito. Escute o desespero. Eu não vou parar, gastar a vida aos teus pés. Eu não. Os vossos velhos terão sonhos. Não vou parar, gastar a vida aos teus pés. Há um renovo, Felipe, que desce sobre este homem hoje. Há um renovo que desce hoje sobre este homem. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. É vocês duas que ministram para os que fazem a linguagem dos surdos e dos mudos. É vocês duas que fazem. Dos surdos, perdão. O evangelho, ele é acessível a todos. Cadê a Flávia? Você abraça ela, por gentileza. Só abraça ela. Ela. Coloca uma mão sobre ela e a outra sobre ela. Que são as duas que interpretam. O Espírito Santo está dando graça a vocês duas. Tem mais uma? A Leidiane. Vem cá, fazendo favor. Vem aqui na frente também. Abraça ela também. Fica junto com elas. O Espírito Santo está derramando uma capacitação do alto sobre vocês três. Há uma unção do Espírito sobre as vossas vidas. E enquanto vocês estiverem comunicando de Deus o que o Senhor tem para com eles, a unção que o Senhor está derramando sobre a vida de vocês hoje vai alcançar cada um deles. E se sentir de colocar a mão e começar a ministrar também por eles, podem colocar a mão, pode ministrar, porque o Senhor está levantando vocês para alcançar o público.
E enquanto eu estava ministrando, que o Espírito Santo mandava eu perguntar para elas, para falar com eles, se eles estavam sentindo o fogo queimar dentro deles. E eles estavam dizendo que tinha um fogo que estava queimando dentro deles. O evangelho, ele é comunicável. Há uma unção sobre vocês três. Meu Deus. Enquanto vocês estiverem interpretando, o Senhor também vai mudar o vai mudar eles. A glória do Senhor vai invadir a vida deles também por meio de vós. Eu tenho fogo, eu tenho fogo, eu tenho fogo. Fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu Chile, abraça a esposa do pastor Laniminé. que não me dá descanso. Fecha os teus olhos Fogo cerrado em meu peito, e diga comigo: Espírito Santo, que não me dá descanso. eu te quero, eu te anseio. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Diga comigo: Espírito Santo, que não me dá descanso. eu tenho fome e sede de ti. Liria bandoreia cheia para candele para chandele berere candala para Liria bandore para baixandele para chandele para. Ore comigo, Espírito Santo. A cada coração aqui, Pai, disponível. A cada coração aqui disposto, Pai. Querer para chandele para chandele para. A cada coração aqui sedento, que o Senhor possa vir com o teu Espírito Santo acalentar a cada um deles no dia de hoje. Deixa queimar, 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 e o fogo não se apagará. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Há pessoas que a partir de hoje as suas vidas serão transformadas. Se preparem para ouvir Deus de uma forma tão clara. Emando rente por cawasaio, do pro e chau e placa puri tire pau plaua pa, do pronti camanduri e papau atawa sheri, doro poro cholo pra famarabacandore barachandere barachandere barrawa chandore barrawa, aparash. Deixa eu ficar nesse lugar. Espírito Santo, nós entregamos essas vidas aqui. Nós ministramos, Pai, línguas como que de fogo sobre cada um deles. Renovo espiritual da tua parte. Nós ministramos, Pai, uma fome, uma sede que não é pão da terra que vai saciar. Não é a água da terra que vai saciar, Pai. Não. Sinta Jesus aí te tocando agora.
Sinta Jesus te tocando. Sinta Jesus te tocando com o Espírito Santo agora. Sinta Ele invadindo e inundando o teu coração. Sinta Ele tocando na tua mente, nos teus lábios. Sinta Ele abrindo a tua visão espiritual. Não negue nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.